Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Bom dia, queridos amigos. É sempre bom estar falando com vocês. É uma alegria para mim estar podendo compartilhar algo que eu sei que Deus tem para a sua vida, mesmo que você não saiba, mas Deus tem algo tremendo para você, assim como Ele tem para a minha vida, e eu tenho visto as coisas de Deus acontecerem na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus amados, e você é meu amado, e eu sei que Deus já está fazendo muita coisa por você. Eu queria ler um texto da Palavra de Deus com você, que está em Isaías, capítulo 45, apenas o versículo 2. 45, versículo 2. Diz assim: Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Eu irei adiante de ti, eu irei adiante de ti e endireitarei os teus caminhos. Eu quero nesta manhã te dar um exemplo que aconteceu comigo. Muitas coisas acontecem conosco que nós falamos assim, é coincidência, é porque isso tinha que acontecer mesmo. E nós esquecemos de que essa é uma promessa de Deus, Deus dizendo assim, eu irei adiante de você, eu estou na sua frente, eu estou endireitando os caminhos tortuosos, eu estou quebrando as trancas de ferro. E eu quero contar algo que aconteceu comigo já há um bom tempo, foi quando a minha neta mais velha nasceu. Eu estava ajudando uma senhora daqui de Fernandópolis, amiga minha, uma japonesa, que estava de mudança para o Japão. Toda a família dela já estava lá no Japão. E ela, através de uma amiga minha também, e dela, da Cleide, falou, olha, eu preciso da ajuda de vocês, porque eu preciso embarcar no avião, e tal dia, tal hora, e tanta a pesagem da bagagem. E eu e a Cleide nos envolvemos muito a ajudar aquela mulher. Eu com um recurso a mais, porque eu tinha carro. Então, quando foi à noite, nas vésperas daquela mulher viajar para o Japão, a Cleide me ligou e falou assim, Isabel, a Ivone quebrou um dente e ela não pode ir para o Japão desse jeito. Então, nós temos que providenciar socorro para ela aqui em Fernandópolis ainda essa noite. E a Cleide ligou para uma dentista que eu não conhecia, e aquela dentista se pôs muito pronta. Vou até mencionar o nome dela aqui, que é Cidinha. Falou assim, olha, ela vai atender a Ivone, ela vai lá, vai abrir o consultório e vai atender a Ivone, só que precisa de alguém para levá-la. Falei, não, esse não é o problema, você só me dá o endereço onde que é o consultório que eu vou para lá. E fui, peguei a Ivone e levei lá para a doutora Cidinha. Chegando lá, a Cidinha me disse, eu já ouvi falar de você, porque você é da tal igreja, sei do trabalho que você faz em aconselhamento, a fulana me falou, a outra falou, que bom, que prazer te conhecer. E ela é uma pessoa muito simpática, uma pessoa muito alegre. E enquanto ela tratava da boca da Ivone, né, que não podia falar, nós duas conversamos o tempo todo, eu e a Cidinha. E ela começou a me falar que a filha dela estudava em Piracicaba, que ela tinha vários amigos na região ali de Americana, Piracicaba. E no outro dia, o mesmo dia que a Ivone ia para o Japão, eu ia para Americana. Porque a minha neta, eu tinha recebido um telefonema que a minha neta tinha nascido e que a minha nora não passava muito bem. E eu já ia para lá mesmo, mas aí eu corri, arrumei toda a mala, deixei tudo arrumado para pegar
naquela noite ainda, ir para Americana. E assim foi. Aliás, eu ia pegar o ônibus no outro dia cedinho. E assim foi. A Cidinha falando dos amigos dela, que ela tinha alguns amigos em Piracicaba, em Americana, e enquanto isso tratou do dente da Ivone, e eu disse para ela que eu estava indo para Americana, que a minha netinha tinha nascido, que minha nora não estava bem, e terminamos a conversa ali e fomos, eu fui levar a Ivone para casa, e tive o prazer de conhecer a Cidinha, uma pessoa maravilhosa, e fomos para casa dormir. No outro dia de manhã embarquei para Americana para cuidar da minha nora. Chegando lá, a minha nora realmente estava muito mal. O médico não tinha nem garantido a vida dela. Ela teve o parto normal, mas após o parto ela teve uma hemorragia. E essa hemorragia não parava, então ela teve que passar por uma cirurgia. E as consequências foram terríveis. Eu poderia contar aqui para vocês o que aconteceu com a minha nora. Um dos fatos é que ela teve trombose, quase teve que amputar os dedos das mãos e outras coisas muito, ela teve psicose e eu tive que levar ela a um psiquiatra lá em Americana, que eu não fazia a menor ideia de quem era, porque aqui na minha cidade eu conheço, mas lá não. E chegando lá nós fomos levar ela no psiquiatra urgentemente, porque ela não estava nada bem. E aquele psiquiatra falou, olha, temos que separar a mãe da filha, ela tem que ser internada urgentemente. Ela tem que ir para um hospital, fazer um tratamento, um hospital psiquiátrico, porque ela está completamente, ela não tem noção que ela tem um bebê, que ela acordava de noite, ela não sabia que estava com o neném. Ele falou, uma hora ela pega essa neném e pode acontecer uma tragédia. Eu falei, doutor, mas eu não posso, o senhor não pode separar a mãe da filha. Primeiro porque a neném é muito pequenininha e precisa ser amamentada. Segundo, eu viajei 500 quilômetros para cuidar dela. E aonde que a minha nora vai ficar? Eu vou ter que ficar com a minha netinha, como que vai ser? Meu filho trabalha à noite, é tão difícil. Ele disse assim, por que a senhora viajou 500 quilômetros? Eu falei, porque eu vim de Fernandópolis para cuidar da minha nora. Aí ele disse, Fernandópolis? Eu tenho uma amiga lá. Eu tenho uma família que eu amo muito que mora lá. Eu falei, é, doutor? Ele falou, mas você não deve conhecer, não. Ela é uma dentista. Eu falei assim, eu conheço uma dentista que mora em Fernandópolis, aliás, várias. Eu falei, por um acaso não seria a Cidinha? Ele falou, é essa mesmo. Então, ele falou assim, então, a filha dela, que estuda em Piracicaba, fica muito na minha casa. E começou a falar da amizade dele com essa dentista, com a Cidinha. E depois ele disse assim para mim, olha, só porque a senhora veio de Fernandópolis, e eu tenho amigos queridos lá, e a senhora veio para Americana, e é eu que estou atendendo a senhora, e até mesmo por causa da Cidinha, eu não vou internar na hora da senhora. A senhora vai cuidar dela e da neta, só que a senhora não vai poder colocar a neném à noite junto com ela. Me deu as orientações que eu precisava saber, e ali eu fiquei cuidando da minha nora. Depois tivemos que trazê-la para a Americana, porque o quadro se agravou. O que eu quero dizer para você com essa história longa que eu contei da minha nora, uma coisa pessoal, particular minha? Vocês acham que aquela noite que eu fui socorrer a Ivone, levando a Ivone no consultório de uma dentista chamada Cidinha, que eu nunca tinha visto antes, e que aquela mulher, sem querer, sem saber, abriu as portas para mim, para poder cuidar da minha nora, aquele psiquiatra que a princípio parecia que foi tão rude comigo, mas quando ele soube que eu conhecia a Cidinha, as portas se abriram e ele foi tão amável conosco. Foi coincidência? O que você acha disso? Raciocina bem. Foi à noite, na véspera de eu viajar para a Americana, na véspera da Ivone ir para o Japão, à noite quebrou o dente dela. Sabe, eu não sei o que você pensa disso. Talvez você fale assim, para mim é coincidência. Aconteceu porque tinha que acontecer. Para mim não. Para mim é a promessa de Deus se cumprindo na minha vida. Eu irei adiante de ti. Eu endireitarei os teus caminhos. Eu quebrarei as portas de tranca. Eu quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Para mim, eu não tenho a menor dúvida, nunca tive. Desde a hora que aquele médico começou a falar comigo, era um médico que não tinha nenhum compromisso, porque nem pagando a consulta nós estávamos.
Esperamos lá quase o dia todo para ser atendido, foi pelo SUS. E aquele médico, eu com a neném nos braços, porque a minha nora tinha que dar de mamar para ela, e aquele médico só permitiu, depois de muita luta, somente porque eu tinha estado na véspera, naquela noite, com uma amiga dele. Você acha que isso pegou Deus de surpresa? Ou você consegue entender como eu, que Deus permitiu que aquela minha amiga quebrasse um dente à noite, para que eu a levasse até aquele consultório naquela hora, tarde, para que ela fosse consultada, porque ela precisava de viajar para o Japão, mas a pessoa que mais precisava de estar ali naquela noite era eu. Eu precisava estar ali, porque aquele contato com aquela mulher tão simpática, e deu esse grande favor para ela, abriu as portas. Deus usou aquele fato para abrir as portas, para endireitar os meus caminhos, porque eu ia chegar lá, ele ia internar minha nora num hospital psiquiátrico. Como que eu faria para cuidar da minha netinha, cuidar do meu filho que trabalhava à noite e ainda minha nora num hospital? Vocês pensam a situação que Deus foi adiante e endireitou os caminhos. Queridos, eu gostaria que você conseguisse receber através das minhas palavras a certeza, a fé, a convicção de que eu tenho que Deus estava ali. Que Deus estava naquela noite preparando tudo para mim. Eu não sabia de nada, eu não imaginava. Então o que eu quero dizer para você? Nós temos que nos dispor para que Deus endireite os nossos caminhos. Nós temos que crer que Ele faz isso. Porque se eu tivesse dito para Cleide naquela noite, Cleide, arrume outra pessoa. Ela disse, se você não puder, a gente tinha outros vizinhos por aqui. Eu falei, não, eu vou levá-la. Se eu tivesse falado, não, então arruma alguém, porque eu estou arrumando as malas, porque minha nora não está passando bem, eu teria perdido a bênção. Eu teria perdido a bênção daquele dia. Algo que Deus tinha reservado para mim. Deus estava endireitando os meus caminhos. Deus estava adiante de mim. O que eu acho mais importante é isso. Ele estava adiante de mim. Aquilo que você olha para a sua vida, no seu futuro, e você acha que está tão obscuro, que você acha que não tem solução. Deus nunca é surpreendido. Deus não é pego de surpresa. Para você pode estar tudo obscuro, mas para Deus está tudo tão claro, porque Ele já sabe o que vai acontecer. Confia no Senhor, confia em Deus, toma posse de que Deus realmente endireita os nossos caminhos, crê de todo o seu coração, crê pela fé de que realmente Deus age nas nossas vidas. E quando aquele médico disse para mim, por causa disso eu não vou internar sua nora, por causa disso eu não vou separar a filha da mãe, só teve uma coisa que me veio à mente. Muito obrigado, Senhor. Glórias ao teu nome, ó Pai, porque o Senhor está diante de mim, o Senhor já estava diante de mim. Eu queria deixar essa mensagem com você neste dia. Não sei o que acontece com a sua vida, talvez você olhe para frente e acha que está tudo tão negro, não tem saída. Como para mim também, eu estava indo para Americana sozinha, de ônibus, sem carro, para enfrentar uma situação que eu jamais imaginei que eu enfrentaria, porque eu poderia passar aqui contando para vocês tudo que a minha nora passou, quantas madrugadas eu tive que ficar com a neném ali e vendo a ambulância sair com ela de madrugada, ela passando mal. Foi algo difícil que nós passamos, mas Deus estava adiante de nós. E hoje a minha nora tem saúde, já teve outro neném e tudo está bem, porque Deus estava diante de nós. Creia nisso, querido, creia nisso, creia de que Deus cuida de você. Confie em Deus, fala isso para o Senhor, fala, Senhor, se o Senhor esteve adiante da Isabel e adiante de poderia contar inúmeros fatos aqui para você, faça isso comigo também.
Tudo isso que eu estou vendo que não tem saúde, essa depressão, essa tristeza, essa angústia, está tudo errado na minha vida, mas o Senhor pode estar adiante, como esteve adiante da Isabel. Creia, porque esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que está aqui, ó, na Bíblia. Por isso que eu insisto, leia a Bíblia. E eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, abençoe esta pessoa que está me ouvindo e vendo nesta manhã. E talvez, Senhor, ela esteja pensando assim, realmente na minha vida parece que está tudo errado. Mas, ó Pai, ela ainda não sabe que o Senhor é quem endireita os caminhos, que é o Senhor que quebra as trancas de ferro, que é o Senhor que vai adiante, ó Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, convence essa pessoa do Deus grande, porque o Senhor é maior. Coloque isso no coração dessa pessoa, Espírito Santo, neste dia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, querido, eu te abençoo. Receba de Deus a paz, a graça, o que Ele tem para você em abundância. Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço. Até a próxima e que Deus te abençoe. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade.